Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Se você está aqui essa noite, provavelmente você não conseguiu ir ao retiro, por diversos motivos, ou trabalho, estudos, ou você estava na escala do louvor, quem sabe, Mas vamos orar para que a mesma unção que está lá sobre eles esteja aqui sobre as nossas vidas essa noite. Amém? Curve sua fronte, vamos orar. Pai, obrigado por mais um dia em Tua presença, Senhor. Peço que o Senhor, nesse momento, nos dê clareza acerca da Tua palavra, Senhor, ilumine as nossas mentes e que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, meu Pai. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no livro Como se livrar dos 7 pecados mortais, o evangelista Billy Graham lhe destaca o pecado do orgulho como o primeiro pecado mortal a ser abandonado. Segundo ele, o orgulho representa uma condição mental e moral que está presente na maioria dos pecados. Em seu livro Ego Transformado, muito conhecido que para muitos, Tim Keller, ele afirma que no século XX, nas culturas mais tradicionais, ou seja, nas culturas mais antigas, acreditava-se que a autoestima excessiva, ouça bem, a autoestima excessiva era a causa de todos os males da sociedade. Questões como: o que leva a maioria dos crimes, a maioria de atos violentos? Por que as pessoas são grosseiras com as outras ou até mesmo maltratam as outras pessoas? Por que elas são cruéis? A resposta nas sociedades tradicionais era que a culpa daquilo seria a soberba, a autoestima elevada demais. Ou seja, porque eu sou superior a você, eu tenho total direito de te agredir. Essa era a resposta nas tradições mais antigas. Hoje a crença é um pouco diferente. A crença predominante é que as pessoas agem dessa forma por falta de autoestima. E certamente você já deve ter ouvido falar a respeito dessa palavra. O ser humano, ele é visto como um tanque. E esse tanque, ele precisa ser abastecido com amor, autoafirmação, autoestima. O criminoso, então, o psicopata, o ladrão, o violento, ele age assim, segundo muitos pensamentos modernos, porque ele não recebeu autoestima suficiente. Dito isso, eu quero, para a nossa introdução aqui, fazer algumas perguntas que vão nos ajudar a passar do orgulho para a humildade. O que é orgulho? A primeira pergunta. Orgulho, de acordo com os dicionários, é definido como um sentimento de valorização excessiva de si mesmo. Ele vem acompanhado com uma atitude de superioridade em relação às outras pessoas. É uma forma de vaidade. E ele se mostra, se manifesta através de um ego inflado. Ego inflado. Essa é a ideia do livro do Tim Keller, quando você puder ler, Ego Transformado. Ele se manifesta então com um ego inflado, arrogância, desprezo pelas outras pessoas. O orgulho, ele leva a recusa de reconhecer os erros. Uma pessoa orgulhosa, ela tem total dificuldade de reconhecer que está errada,
de olhar para os seus defeitos e reconhecer que aquilo é um erro. Ela tem dificuldade de aceitar críticas. Você já conversou com uma pessoa que você tem que pisar em ovos para poder confrontar ela, para poder exortar ela? Essa pessoa, ela busca constantemente elogios, reconhecimento. Alguém orgulhoso, ele se move por causa disso. E quando alguém não elogia aquilo que ele fez, ele fica frustrado. Em resumo, meus irmãos, orgulho é uma atitude egocêntrica que impede a humildade. Orgulho impede a humildade e impede de reconhecer a igualdade e dignidade das outras pessoas também. Para Agostinho, o orgulho é o desejo perverso das alturas. Thomas Boston, teólogo e pregador escocês, diz que o orgulho é a própria imagem do diabo. Alan Redpath, pregador e escritor britânico, diz que o orgulho é a adoração idólatra de nós mesmos. O orgulho é a religião oficial do inferno. Por que o homem é orgulhoso, então? Perguntar por que o homem é orgulhoso é comparável questionar por que um cachorro late ou por que um gato mia. O cachorro late porque é da sua natureza latir, meus irmãos. Da mesma forma, o gato mia, porque é da sua natureza miar. Da mesma forma, de igual modo, o homem é orgulhoso porque é parte da nossa condição sermos orgulhosos. E certamente você já pôde notar isso em várias atitudes suas. Nós somos pecadores, somos filhos de Adão, e a nossa natureza carnal tem tendência inata ao orgulho. O puritano Thomas Watson disse: o orgulho é embriaguez espiritual. Ele sobe a cabeça como um vinho. Ele vai direto para o cérebro. É idolatria. Um homem orgulhoso é um adorador de si mesmo. Um homem orgulhoso é um adorador de si mesmo. E como e onde se manifesta o orgulho, então? O orgulho, ele é como uma epidemia. Ele se manifesta em todos os lugares e diversas maneiras. Você se lembra da época do Covid-19? Eu lembro quando, durante a pandemia, as autoridades sanitárias, governamentais, afirmavam o seguinte: olha, todo mundo vai pegar, ninguém vai escapar, todo mundo vai pegar Covid. E, da mesma forma, o orgulho se manifesta. Todos nós, em algum nível, temos orgulho no nosso coração. Ninguém daqui escapa. A pergunta não é: eu tenho orgulho? Será que eu tenho orgulho? Mas sim, onde está o orgulho e em que medida eu possuo? Pois todos nós, em certa medida, somos orgulhosos. Somos soberbos, prepotentes e etc. O orgulho, ele se manifesta de várias maneiras. As queixas contra Deus, por exemplo. A falta de gratidão. A ira constante. A visão exagerada de si mesmo, o foco nas fraquezas alheias, o perfeccionismo, a tendência de falar excessivamente sobre si mesmo. Você já conversou com alguém que não te deixa falar? É muito difícil conversar com alguém aqui assim. E certamente aquela pessoa está demonstrando em algum nível orgulho, porque quer falar dos seus feitos. A busca por controle. E muitas vezes a gente esconde todos esses pecados com nomes mais bonitos. Eu sou perfeccionista. A aversão a ser ensinado. Alguém orgulhoso tem extrema dificuldade em ser ensinado, porque o orgulhoso já sabe de tudo. A falta de um espírito de serviço. Ele escolhe aquilo e aonde ele quer servir, e lembre-se, ele precisa ser reconhecido por aquilo. E a lista, meus irmãos, poderia continuar certamente. Eu tenho por certo que muitos de nós não crescemos espiritualmente, nós não frutificamos, nós não temos uma vida de oração, comunhão com Deus ou com os irmãos por causa do nosso orgulho.
quando nós lemos Tiago 4,6, que diz que Deus resiste aos soberbos, Deus se opõe aos orgulhosos. O orgulho impede que haja graça ao pecador, porque Deus, ele resiste ao soberbo. O orgulho impede que as pessoas se aproximem de Deus. Já para o crente, o orgulho nos afasta de Deus, pois Deus, ele não irá satisfazer os nossos desejos orgulhosos. Meus irmãos, nós só podemos vencer orgulho com humildade. É sobre isso que nós vamos falar essa noite aqui. Paulo, no texto que nós vamos examinar, nos mostra que a verdadeira humildade, e nos mostra o que é verdadeira humildade e como nós podemos cultivá-la em nossas vidas. Mas antes de lermos o nosso texto, assim como definimos o que é orgulho, vamos definir em termos o significado de humildade. Etimologicamente, a origem da palavra humildade tem a sua origem no grego antigo. Sua fonte foge um pouco do conceito atual que nós temos hoje. A palavra que originou humildade vem da palavra grega humus, que significa terra. Esse mesmo vocábulo da antiga Grécia também deu origem à palavra homem, humanidade, significando primeiramente terra fértil. E criatura nascida da terra. Se desenvolveu até o significado que nós conhecemos hoje, humildade, alguém humilde. Obviamente tem a mesma origem da palavra humus, e vem do grego humilis, que significa literalmente aquilo que fica no chão. Aquilo que fica no chão. Nos dias de hoje, a humildade é a qualidade de alguém que age com simplicidade. Com simplicidade. É uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. Lendo parece fácil, mas executando é muito difícil. Não tem a ver com recurso financeiro ou intelectual. Eu sou muito humilde. Não tem a ver com financeiro ou intelectual. Um homem humilde é aquele que se coloca no chão. É aquele que reconhece que Deus é tudo e ele não é nada. Isso é um homem humilde. Para Nehemiah Rogers, antigo teólogo inglês, humildade nada mais é do que arrepender-se do orgulho. Thomas Adams, também puritano, diz que a humildade são os joelhos da alma. A humildade são os joelhos da alma. E Andrew Murray, a humildade, diz que a humildade é simplesmente a percepção da sua insignificância. É você olhar para você mesmo e ver as suas limitações, os seus pecados, os seus erros. É reconhecer que você não é muita coisa. E sim, Deus é tudo. Com esse sermão, com esse estudo, então, eu pretendo demonstrar aos irmãos como combater o pecado do orgulho, então, focando na humildade como arma para vencermos esse pecado que certamente destrói a muitos, olhando obviamente para o maior exemplo de humildade que nós temos, que é Cristo. Por isso, abra a sua Bíblia no texto de Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 8. Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 8. Creio que a maioria já encontrou. Vamos à leitura, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A carta aos Filipenses, aqui a gente acabou de ler, é uma daquelas que são chamadas cartas das prisões, juntamente com Efésios, Colossenses, Filemon. Paulo escreveu essa carta que provavelmente quando estava preso em Roma, e ele tinha uma relação muito especial com a igreja de Filipos, a
igreja a qual ele endereça essa carta. Em sua carta, ele expressa aqui a sua afeição pelos irmãos dessa igreja. Uma das principais ênfases da carta é a alegria, e por isso que ela é apontada por muitos como a carta da alegria. Pois mesmo apesar da dificuldade de Paulo, ele estava preso, ele encorajava os irmãos daquela igreja a estarem contentes, independente das suas dificuldades. Paulo também aborda questões específicas enfrentadas ali pelaquela igreja, como a necessidade da unidade. Ele fala sobre a humildade de Cristo e exorta os filipenses a terem a mesma atitude de humildade e serviço. No contexto aqui imediato da passagem, que nós vamos estudar essa noite, está o capítulo 2. Paulo aqui apresenta inicialmente um possível problema na igreja de Filipos. Embora fosse por muitas vezes a igreja louvada aqui por Paulo nessa epístola, nessa sessão o apóstolo ele alerta para que eles possam arrumar a sua casa. Ele faz isso primeiramente com incentivos, no versículo 1 do capítulo 2. Pode acompanhar comigo. Se após alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, e assim ele continua. O que Paulo realmente quer dizer aqui é o seguinte: se pois vocês receberam qualquer auxílio, estímulo, conforto de sua vital união com Cristo, e se o amor de Cristo para com vocês em tudo lhes supre, com um incentivo para um viver ativo, e se além disso vocês, em tudo, se alegrarem no maravilhoso espírito da comunhão, se vocês têm alguma experiência das misericórdias e compaixões de Cristo, então provem a sua gratidão por tudo isso da seguinte forma. Aí o versículo 2, que a gente pode continuar lendo. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Como eles poderiam então provar, demonstrar todas as bênçãos que eles receberam por meio de Cristo? A resposta é amando os irmãos, amando uns aos outros, amando seus irmãos e irmãs. E Paulo, após isso, deixa aqui 3 exortações à igreja de Filipos para que eles coloquem em prática esse amor. Eles deveriam, então, demonstrar as bênçãos que eles receberam de Deus, amando uns aos outros. E Paulo deixa 3 exortações para a igreja, para que eles possam colocar em prática esse amor. Como eles deveriam colocar em prática esse amor? Unidade, humildade e solicitude. Unidade, humildade e solicitude. A unidade nós lemos a partir do versículo 2. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo nos mostra aqui como deve ser a unidade na igreja, como deve ser a unidade entre os irmãos. Muitos confundem unidade com estar juntos, mas é possível estar juntos e não ter unidade nenhuma. É possível nós estarmos aqui presentes, ou até mesmo conversarmos um pouco após o culto, mas não termos unidade, verdadeiramente. Paulo fala sobre unidade em termos de disposição, amor e propósito. Isso é unidade. Estarmos todos unidos com a mesma vontade de servir ao Senhor, amando uns aos outros e cumprindo o propósito de Cristo em nossas vidas, de acordo com os termos do Evangelho. E, meus irmãos, eu não posso deixar de perguntar a vocês aqui essa noite: você tem unidade com os seus irmãos? Em uma igreja grande, obviamente, isso é muito mais difícil. Mas você procura isso? Ou simplesmente você se fecha, muitas vezes, na desculpa de que a igreja é muito grande, eu não vou conseguir ser amigo de todo mundo mesmo? A verdade é que unidade é disposição, é amor, propósito, e eu estar disposto a, de fato, conhecer os meus irmãos. Não estou perguntando aqui se você vem aos cultos todo sábado, se depois do culto você vai a uma pizzaria, porque tudo isso é muito fácil. Eu
estou perguntando se vocês têm o mesmo modo de pensar. Veja, é muito mais profundo, a unidade é muito mais profunda do que apenas compartilhar momentos divertidos. É ter o mesmo modo de pensar, é estar unidos no seu propósito. Vocês se amam com o mesmo amor? Você, de fato, ama os irmãos aqui que você pode contemplar com os seus olhos? Se vocês estão unidos no mesmo propósito, e é isso que Jesus espera da sua igreja como um todo. A segunda exortação que Paulo faz aqui à igreja é a respeito da humildade. Leia comigo o versículo 3 agora. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Essa humildade, meus irmãos, deve ser tanto de mente quanto de disposição. Nada disso é possível conseguir com orgulho. Com orgulho no coração, nós nunca avançaremos em humildade. Como nós conseguiremos unidade se não somos humildes? Isso é verdadeiramente muito difícil. Somente com humildade em meu coração eu consigo cumprir uns aos outros que a gente vê em várias vezes na Bíblia. Consolar, exortar, admoestar, amar, aconselhar, sujeitar. Enquanto eu tiver orgulho no meu coração, eu só vou conseguir olhar para o meu próprio umbigo. E o único uns aos outros que eu vou conseguir cumprir é o de Gálatas 5:26. Provocando uns aos outros. Você só vai conseguir provocar os seus irmãos. É dessa humildade que Paulo está falando aqui. Quando os membros dessa igreja se considerarem inferior aos demais. É você olhar para os outros irmãos e considerar eles superiores a você. Veja que difícil é isso. Então, certamente vocês se amarão, se honrarão de forma recíproca uns aos outros. A terceira exortação aqui que ele faz à igreja é em relação à solicitude. A conclusão está no versículo 4 aqui dessas exortações. Acompanha comigo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A conclusão aqui é óbvia. Seguindo de tudo que o apóstolo diz acima, se entendemos que nossos irmãos devem estar em nossa mais alta estima, nós devemos nos empenhar para buscar não os nossos próprios interesses, mas o interesse dos nossos irmãos. Quando nós percebemos o quanto nosso irmão é amado por Jesus, só nos resta amá-lo também. E pense, meu irmão, se Jesus foi capaz de amar o fulano, que talvez você tenha alguma dificuldade, aquela pessoa que não desce, quem é você, quem sou eu, para não amar? Paulo, nesses versículos aqui, nos mostra a humildade por meio de palavras. É isso que ele está tentando mostrar para aquela igreja. Humildade. Agora ele deseja mostrar nos próximos versículos por meio de um exemplo. Ele falou através de palavras, exortações, e a partir do versículo 5, então, ele nos dá um exemplo de humildade. E não é qualquer exemplo, mas sim o maior exemplo de humildade já visto na face da terra, o de Cristo. No versículo 5, leia comigo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo diz que nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo. A palavra aqui traduzida com sentimento em seu sentido original tem mais a ver, está mais ligada a pensamento. A Ara traz a palavra traduzida como sentimento, a NVI traz atitude, a NTLH traz tenha o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de pensar. E a NTLH acerta ao trazer essa tradução, pois o sentido do texto não fala apenas de um sentimento, algo interior, mas uma disposição de mente, uma atitude, algo muito mais poderoso do que um sentimento. Essa palavra demonstra que nós devemos desenvolver uma atitude baseada num pensamento cuidadoso
de mente e disposição igual a de Cristo. Deixar o mesmo tipo de pensamento que dominava Cristo dominar você também. E Cristo foi tão longe nesse pensamento, a ponto de se privar dos seus status divinos para o benefício da humanidade. E como ele fez isso? Versículos 6 e 8 respondem. Veja comigo, acompanhe comigo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. No versículo 6, nós vemos que ele não se apegou à sua posição. Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Como nós lemos no primeiro capítulo de Colossenses, por exemplo, ele reflete e manifesta plenamente a essência de Deus. Por isso o texto diz forma de Deus. Jesus existia em forma de Deus. E essa era a sua condição, esse era o seu estado. A glória e majestade do Pai são a glória e majestade do Filho. Mas o texto diz que Jesus não se apegou a essa posição para cumprir o propósito que Deus havia lhe dado. Esse fato não foi contado por ele não considerou ser igual a Deus para poder salvar o seu povo dos pecados dele. No versículo 7, nós lemos que ele se esvaziou. Essa doutrina, a doutrina do esvaziamento de Cristo, é uma das mais fantásticas da cristandade. Com essa doutrina nós aprendemos que Jesus, ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão da sua glória que tinha com o Pai no céu. Jesus se esvaziou da sua forma de Deus e assumiu forma de servo, diz o texto. Ele se fez servo. Ele assumiu forma de servo. Isso significa dizer que Jesus tomou para si o estado e a condição de um servo. Um servo ou escravo era uma pessoa que legalmente pertencia a outra pessoa e cuja sua subsistência inteira, a sua finalidade de vida era determinada pelo seu mestre. Jesus na cruz nos serviu em obediência ao seu Pai. Ele não foi obrigado, antes ele foi um sacrifício voluntário para expiar os nossos pecados. E no versículo 8, ainda nós lemos que ele tornou-se como nós, ele se humilhou. Cristo se fez como nós, tornando-se nosso semelhante. O Deus onipotente encarnou em figura humana. O Deus Todo-Poderoso encarnou ali em um bebezinho. O Deus Supremo reconhecido em figura humana, um humano. E o que somos nós? O que é humano? O humus, a terra, aquele que veio da terra, e aquele que continuamente está no chão. A humildade de Jesus é tanta que ele se humilhou e se fez como nós, pobres criaturas. O texto continua dizendo que ele foi obediente. Tudo isso para cumprir voluntariamente e devidamente os comandos, as instruções do seu Pai. Jesus foi obediente até as últimas consequências, meus irmãos. O texto diz, até a morte e morte de cruz. A morte mais humilhante. Os mais vis pecadores, criminosos, morriam dessa forma. E foi ali que o nosso Salvador morreu. De uma forma vergonhosa. A morte mais humilhante e vergonhosa da sua época. A crucificação, ela era para os mais miseráveis homens. E o nosso Rei soberano ali se entregou a esse tipo de morte para perdoar os nossos pecados, para nos substituir. Não há espaço, meus irmãos, para orgulho, para soberba, para altivez de olhos ou espírito quando nós olhamos para o exemplo de Cristo. Não há espaço para olharmos
para as nossas posições, para os nossos cargos. Não há espaço para olharmos para algum tipo de mérito que nós possamos ter. Como não podemos servir uns aos outros se o próprio Cristo se fez servo, como nós podemos buscar os nossos próprios direitos se Jesus decidiu se humilhar? Como nós podemos ser tão desobedientes a Deus, às autoridades que Deus constituiu sobre nós, se Jesus foi até as últimas consequências em obediência ao Pai? Livrem-se, meus irmãos, de todo o orgulho. Olhem, por exemplo, de Cristo. Busquem ter o mesmo modo de pensar, a mesma atitude dele, o mesmo sentimento. Só assim nós podemos cultivar humildade em nossos corações. Somente o exemplo de Cristo é suficiente para que nós entendamos e buscamos humildade na nossa vida. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, Ele nos deixa na sua palavra vários incentivos para que nós possamos buscar humildade. Na continuação do texto, por exemplo, aqui de Filipenses, vemos a exaltação de Cristo. Versículo 9, acompanha comigo. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo, por sua humildade e obediência, foi exaltado. A sua motivação certamente não estava nisso, mas vemos em toda a Escritura o que Deus faz com os humildes. Salmo 149, 4. Ele coroa de salvação os humildes. Salmo 147, 6. O Senhor sustenta os humildes. Salmo 25, 9. Ele guia os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Mateus 5, 3. Dos humildes é o reino dos céus. Tiago 4, 6. Ele dá graça aos humildes. Amém? Vamos orar. Curve sua fronte. Pai misericordioso, nós queremos, Senhor, nos arrependermos do nosso orgulho nesse momento, meu Pai. Se há em nosso coração, meu Pai, e certamente há, nós sabemos, Pai, alguma raiz de orgulho, soberba, prepotência, meu Pai, que o Senhor venha nos disciplinar, meu Pai. Que o Senhor nos ajude a nos colocarmos nos nossos lugares, meu Pai. Olharmos para quem realmente nós somos. Pobres, cegos e nus, e totalmente dependentes, Senhor, da Tua graça. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ó, quão lindo
Amém. Convido o pastor Breno novamente para nos entregar a bênção apostólica. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé para que a gente possa orar e considere tudo aquilo que você ouviu aqui essa noite. Olhe para a sua vida. Certamente cada um aqui pode aplicar na sua vida. E o orgulho ele tem levado muitos homens a quedas grandiosas, a grandes quedas. E uma marca do orgulho é a autossuficiência. E isso impede muitos de entregarem verdadeiramente a sua vida a Cristo por causa do orgulho. Acho que pelos seus méritos, pela sua própria força, pela força do seu braço, vai encontrar a salvação. Mas nós bem sabemos que a salvação ela é por meio de Cristo. O Evangelho é para homens corajosos, sim, mas para homens humildes também, que reconhecem que Cristo é suficiente. Se você ainda não está aqui essa noite, talvez, ainda não fez isso verdadeiramente, considere quebrar seu orgulho. Peça para que o Espírito Santo faça isso. Entregue a sua vida verdadeiramente a Ele. Decida tomar passos de compromissos muito maior com Cristo. Talvez seja o batismo, né? A membresia na igreja, uma membresia ativa, certamente querendo participar mais, se envolvendo com aquilo que acontece aqui. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite abençoada que o Senhor nos deu na Tua presença, Pai. Inclusive te agradecemos por essa chuva que cai nesse momento, meu Pai. Assim como ela lava o chão, Deus, que a Tua graça essa noite possa lavar os nossos pecados, especialmente o nosso orgulho, meu Deus. Nos ajuda a identificarmos, Senhor, aonde está o orgulho em nosso coração, nas nossas atitudes, meu Pai. Nos leva guardados e protegidos, Senhor, para as nossas casas, meu Pai. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Bom final de semana.